Olá pessoal, está começando mais um vídeo no nosso canal Jurídicos em Série e o tema abordado hoje será responsabilidade civil no seriado Grey's Anatomy. Para que a gente possa entender o caso narrado na série, é de suma importância que a gente compreenda o conceito da responsabilidade civil e quais seriam as possíveis tipificações. A responsabilidade civil, ela é estritamente fundamentada na reparação do dano. Ela nada mais é do que a inquietude do aparelho judicial, ocasionada pela reparação de danos em contato com as relações humanas, com as relações em sociedade, certo? Um outro ponto importante a gente apontar como conceito seria que a responsabilidade civil nada mais é do que o dever designado para um outro indivíduo pertinente à obrigação de reparar os danos sofridos por uma terceira pessoa. Um exemplo que cabe a gente citar aqui bem simples. Se uma pessoa bate no carro de uma pessoa X, quem é que teria essa obrigação de estar arcando com os danos? Seria a pessoa que bateu. A responsabilidade civil, ela pode vir a ser contratual, extracontratual, ela pode ser objetiva, subjetiva, direta ou indireta. Vamos falar sobre a responsabilidade contratual. A responsabilidade contratual, ela surge a partir do inadimplemento da obrigação jurídica pré-existente firmada entre o autor e a vítima. Já a responsabilidade extracontratual resulta na prática do ato ilícito ou violação que fere algum princípio geral no direito, já que não há vínculo anterior entre as partes. Basta que haja relação de causalidade entre ação e dano. Já a responsabilidade objetiva é aquela apurada independente da culpa do agente causador do dano. A responsabilidade subjetiva é aquela investigada mediante demonstração de culpa do agente causador do dano. Não incide quando o agente não pretendeu e nem podia prever. Como ônus de quem alega a culpa do agente deve ser provada pela vítima. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a responsabilidade civil, vamos falar um pouco do caso prático. O seriado Grey's Anatomy, ele basicamente retrata toda a vida cotidiana dos personagens profissionais da área de saúde, onde eles conciliam a sua vida pessoal com a vida profissional. A doutora Callie Torres, ela é uma peça-chave fundamental no nosso trabalho aqui, na nossa análise do caso, porque ela é uma médica ortopédica e ela aceita fazer essa cirurgia de reconstrução de quadril sem nunca ter feito antes, e o paciente estava ciente disso também, que é o paciente Travis. Ele é um atleta olímpico e durante o procedimento cirúrgico, a doutora Callie, ela deduziu que ele estava tendo uma embolia pulmonar. E ela optou por salvar a vida dele e rapidamente está fechando o corpo e conscientemente deixando um pouco de gás dentro do corpo dele. O que acontece posteriormente, o paciente ele volta reclamando de alguns sintomas e descobre-se que ele tem uma infecção muito forte que resulta na necessidade de amputar as duas pernas dele. Ele fica bem indignado, né, porque não era uma coisa assim que se imaginava exatamente. E o que ocorre? Em consequência disso, ele acaba recorrendo à justiça e isso acaba sendo discutido no tribunal do júri. Eu vou falar um pouquinho dos argumentos e alegações que foram feitas no tribunal. A doutora Callie, ela utilizou em suas alegações no júri que o paciente ele tinha consciência de que era a primeira cirurgia que ela faria, tinha também noção dos riscos e, no caso, foi tudo consentido, tanto da parte do paciente, tanto da parte do hospital, que consentiu para que ela suturasse o corpo do paciente, alegando preservar a vida e, ainda assim, com a gás dentro do corpo. De maneira geral, ela acabou sendo absolvida, mas o que chama muita atenção é que houve sim negligência da parte dela, pois ela não olhou os exames de laboratório, onde identificavam uma bactéria no corpo do indivíduo que poderia evitar tudo isso se fosse analisado antes. Em relação ao dever de reparar, o médico só pode responder pelo erro se ficar comprovada sua culpa. Porém, o hospital responde objetivamente
pelos prejuízos causados ao paciente. E com essa afirmação, é importante lembrar que, na doutrina e na jurisprudência, a relação oriunda de paciente e hospital ou clínica é de consumo, portanto, devem ser aplicadas as normas oriundas do Código de Defesa do Consumidor. Alguns doutrinadores têm visões diversas, mas o Supremo Tribunal de Justiça entende atualmente, sem deixar de considerar a responsabilidade objetiva do hospital, que a responsabilidade civil pelo erro médico surge quando é comprovada a culpa deste. No caso prático escolhido pela equipe, pode-se concluir então que o hospital deve ser responsabilizado objetivamente e a médica subjetivamente pela culpa. A culpa é capaz de se manifestar em forma de dolo ou em forma de culpa em sentido estrito. Ou seja, quando se trata de dolo, quando o médico faz tudo com a compreensão do risco, querendo gerar o dano, ou de qualquer forma arca com o risco do episódio danoso. E no caso de culpa em sentido estrito, exemplifica-se como o erro médico sem a intenção de causar dano ao paciente. O paciente que sofreu dano deve evidenciar a culpa do médico, provando que a sua atuação foi incumbida de negligência, imprudência ou imperícia. A negligência caracteriza-se de forma omissiva, a imprudência de forma comissiva e a imperícia pela falta de aptidão hábil ou técnica do profissional. Bom, vamos comentar um pouco sobre a responsabilidade civil dos médicos. É importante ressaltar que o médico é uma profissão que exerce uma exímia responsabilidade, uma vez que trata diretamente da vida e da saúde dos indivíduos. A responsabilidade civil do médico tem como apoio as teorias subjetiva, forjada na culpa, e a teoria objetiva, no risco. Para surgir essa responsabilização do médico pelo dano causado ao paciente, deve haver algum ato imprudente, negligente ou imperito, gerador do dano. Além disso, pode haver responsabilização do médico em casos que se ajuste à obrigação de resultado e o mesmo não tenha sido atingido. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, parágrafo 4º, aborda os profissionais liberais, dentre eles o médico. O mesmo afirma que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação da culpa.